Meus amados, toda a paz de Deus para cada um de vocês, para todos nós, nossas famílias e nossas casas. Exatamente esse período nós estamos completando cerca de 7 meses, atravessando esse tempo de pandemia que nos chegou e nós não imaginávamos que estaríamos passando por todo esse tempo de travessia. Essa travessia que tem nos dado instantes de complexidade, instantes de pavor, mas também oportunidades enormes da parte de Deus para nós sermos ativos, resolutos e nós sermos construtores. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A tua bondade e o teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente
eu quero trazer o Salmo 46 e quero ler os versos de 1 a 5 nesta noite para nossa meditação. O Salmo 46 é um salmo que nós conhecemos e é um salmo que se faz necessário para nós fazermos dele a vivência da nossa vida, uma vivência ativa, uma vivência serena, uma vivência resoluta e uma vivência de confiabilidade em nosso Deus. O Salmo diz assim para nós: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Por isso, portanto, por essa razão, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e ainda que os montes se abalem no seio dos mares, não temeremos, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações, está no meio da sua cidade. A cidade de Deus jamais será abalada. Deus a ajudará desde as primeiras horas da manhã. Que o Senhor esteja abençoando essa palavra tão preciosa, tão edificante, tão cheia de convites, de fé para o nosso coração. Assim Ele nos abençoe. Amém. Amém. Este salmo, ele me move muito o coração, porque ele sempre é um salmo que me convida à minha fé. Ele é um salmo que me desafia a não me desanimar. Ele é um salmo que me apresenta que, se de fato eu tenho Deus no meu coração, se de fato eu tenho Deus como o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha confiança de socorro, eu não somente estou convidado a viver todos os dias a minha vida com intensa bravura, mas eu estou confiado para viver o meu cotidiano para além de uma confiança que eu já possuo, devido todos os meus dados de segurança já obtido, porque eu tenho uma graça de Deus que é maior do que aquela que eu já conheço. A graça de Deus está para além de todo o meu modo de pensar. A graça de Deus é infinitamente maior. Ela está, portanto, além do meu conhecimento. Ela é muito mais ampla do que aquilo que eu posso decifrar e do que aquilo que eu posso, nesse momento da minha caminhada com Deus, dizer: eu conheço. É uma graça que está, portanto,
destinada a mim, disponível a mim, de maneira muito mais intensa, de modo que o meu cotidiano é convidado a me jogar na direção de Deus, sem medos e sem pavores, sem sustos e temores e sem angústias, não só pelo que eu já conheço do meu Deus, mas pelo que Deus dispõe para mim todo o tempo, muito mais do que eu possa dizer e do que eu possa medir, mediante as profundezas do seu amor e as grandezas da sua graça, que são indescritíveis e que são disponíveis para mim à medida que todos os dias da minha vida são me dados por Deus para eu viver. Portanto, este salmo me convida a ativar meu coração para algo disponível de Deus na minha direção. Eu tenho um poder de Deus para me refugiar, um poder de Deus para me socorrer, para me fortalecer, para estar me guardando de todos os meus pavores, de todos os meus medos, de todos os meus desânimos, que porventura chegam e querem me abrasar, querem me possuir, querem me tocar de modo a me prender. Esse poder disponível de Deus é graça abundante como adição àquilo que Deus já tem me dado e como um chamado à minha existência, a essa fé que é convidada por Deus a ser um movimento vivo, intenso e ainda maior. Portanto, em Deus eu me refugio, em Deus eu me fortaleço, em Deus eu me jogo para socorros ainda mais intensos. Pela fé, o meu cotidiano é tomado por esse poder que está aqui no versículo 1. O meu Deus é Deus, portanto, que assiste esse meu existir que é temerário, esse meu existir que é tomado de pavores, em grande confiança nele. Ele é meu refúgio, ele é minha fortaleza, ele é meu socorro. E portanto eu não tenho, baseado neste salmo, eu não tenho mais esse chamado para viver dizendo: ai, eu estou morrendo, eu estou me apavorando, eu estou com medo, eu estou com tensões, porque é isto que por aí a gente encontra todos os dias. É gente que está dizendo: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, mas no entanto está apavorado, está angustiado, está numa depressão abissal, está com medos extasiantes e está, portanto, vivendo um cotidiano que parece desconhecer e que parece nunca ter lido este salmo e que parece nunca ter lembrado dessas palavras no coração. Este salmo não é um salmo para ser apenas cantado, e eu sei que ele é muito cantado, eu sei que ele é muito recitado. Esse salmo é para ser vivido, esse salmo é para ser crido, esse salmo é para ser encarnado, é para ser trazido para dentro da vida, para dentro do sangue, e para ser transformado em poder de Deus a favor de nós, a favor da nossa vida, a favor da nossa existência. Quando você está diante deste salmo, este salmo está como que convidando você
me pratique, me prove, torne essa palavra que está em mim a ser uma palavra posta em ação pela decisão de sua vida de crer confiantemente neste Deus que eu estou lhe apontando. Este salmo, ele efetiva um Deus que é, não um Deus que será. O salmo diz: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente. É um Deus que está de fato completo, inteiro diante de nós, em todas as nossas triturações, em todas as nossas tribulações, em todas as nossas agonias, agonias essas que por vezes a gente não sabe nem dizer a cara, nem descrever a versão, a gente não sabe nem apalpar. O Senhor Deus está nem bem presente nessas agonias, nessas adversidades, nessas intervenções da existência que a gente não sabe nem denominar. Este salmo é um salmo que Deus está dizendo: eu sou refúgio seguro, eu sou fortaleza certa, eu sou socorro bem presente, portanto não temas. Seria patético você dizer que Deus é tudo isso e você ficar com esse receio, com esse medo, com essa distância de enfrentar a vida de frente. Seria patético você dizer: eu creio em Deus, eu me sustento em Deus, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, mas você ficar aí num canto, você ficar num esconderijo, você ficar numa espécie de prisão, absolutizando a sua vida, perdendo os seus momentos, perdendo as oportunidades, perdendo a construção de nesse tempo você servir, você amar, você construir, você ressignificar, você inventar. Que distância do salmo a maioria dos cristãos estão vivendo nesse tempo pelo qual nós estamos atravessando. O salmista vai caminhando e ele vai dizendo: não temeremos, ainda que. Ele vai dizendo que a fé confiante, a fé de quem tem consciência, a fé de quem se ajoelhou, a fé de quem trouxe o salmo para dentro da existência e disse: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. O salmista diz: ainda que. Quem já guardou essa fé sabe que esta fé se manifesta diante dos ainda queis. Esses ainda queis que são ditos diante daquelas coisas que aparentemente estão para além da gente, para além do alcance da gente, para além do que a gente concebe, para além do que a gente pode, para além do que a gente entende, ainda que as coisas não sejam aquelas coisas que a gente imaginou. O salmista coloca aqui: ainda que a terra se transtorne, ainda que as águas tumultuem, ainda que os montes estremeçam, se abalem, ainda que haja essa convulsão, ainda que haja essa complexidade, ainda que as coisas se endoidem, se percam, ainda que os caminhos escureçam, ainda que a vida seja
enuviada por situações as mais complexas, mas quem está na confiabilidade, quem tem uma convicção de fé de que Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é nosso socorro bem presente na trituração, nas tribulações, em meio a todos esses ainda que simplesmente não teme, simplesmente está ajoelhado com fé no coração, com fé no coração que aponta para Deus, que olha para Deus, que enxerga Deus, que percebe Deus bem presente, que percebe Deus ali na proximidade, que percebe Deus ali na junção de toda a vida, dizendo: eu estou aqui, eu cheguei, eu estou para socorrer, para fortalecer, para guardar, para ser essa segurança bem nítida, para ser essa fortaleza bem forte, para ser esse socorro bem ávido, que chega para poder serenizar, para poder acalmar, para poder confortar. Esse é o Deus que nós chamamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É esse Deus que é rio de alegria, é rio de paz, é rio de serenidade. A gente vive dentro desse rio, pois é isso que o salmista vai dizer no versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A gente é esse fruto da promessa de Ezequiel. Ezequiel diz que todo aquele que nasceu de Deus, todo aquele que veio construído de Deus, está agora com rios de águas vivas que fluem do seu coração, que saem do seu coração. Esse rio que Deus fez regado, e agora esse rio corre, esse rio atravessa, esse rio acalma, esse rio viabiliza todas as fontes das águas, para que o servo de Deus, a serva de Deus, esteja no meio de todas essas travessias, de todas essas ameaças, de todas essas convulsões, de todas essas perturbações, de todos esses pavores, de todas essas angústias e medos, tranquilamente serenizado pela beleza e pela graça de Deus. Esse rio que corre, esse rio que perpassa, esse rio que avança, trazendo as águas de Deus, promovendo essas águas que lavam, essas águas que brotam do próprio coração, porque a promessa desse Jesus é que aquele que nele crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. João 7:38. Ele disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte para a vida eterna. E aqui nesse salmo é dito que também as correntes dessas águas alegram a cidade de Deus. E a gente poderia perguntar: quais são essas correntes dessas águas? O que o salmista gostaria de que nós pensássemos que sejam essas correntes? As correntes que correm perpassando essa cidade de Deus, essa morada de Deus, que somos nós, onde o Pai e o Filho fazem morada.
Essas correntes das águas são os ensinos do Evangelho, são as doutrinas do Evangelho, são as admoestações, são as exortações, são as recomendações, são as ordenanças, são as palavras santas, são os milagres, são as parábolas, são os sermões, são essas águas das Escrituras que, correndo como correntes, elas vão fazendo os movimentos por todos os cantos da nossa vida, vão enchendo os nossos pensamentos, vão enchendo a nossa alma, vão fazendo parte dos nossos caminhos, e todos os dias em nossos cotidianos vão nos instruindo, vão nos corrigindo, vão nos exortando, vão retocando os nossos passos, nos tornando santos e nos tornando semelhantes a Cristo Jesus. Esse rio de Deus, que Deus mesmo plantou, quando nós nos demos a Ele, quando nós fizemos a nossa confissão viva, a nossa confissão real, de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Quando nós deixamos de temer as vicissitudes da vida, quando nós deixamos de deixar nossa vida esbarrada nas triturações e nas tribulações, porque nós passamos a confiar em Deus. Deus plantou essas águas do seu trono, Deus derramou essas águas vivas em nosso coração. Essas águas se fazem rios, e esses rios trazem as correntes dessas águas, e essas correntes são as palavras de Deus, são a força do Evangelho, que vão nutrindo, que vão exortando, que vão corrigindo, que vão edificando, que vão retocando todos os dias a nossa vida para a glória de Deus. Essas correntes são águas de Deus que vão purificando os nossos pecados, vão lavando as nossas doenças e as nossas enfermidades, e vão rejuvenescendo o nosso coração, animando nossas forças, nos trazendo alegria, nos trazendo força, nos trazendo paz, nos trazendo serenidade, tornando os nossos corações desérticos em coração frutífero, como as correntes do Negueb faz, quando aquela terra do deserto estava como chão duro e que não nascia mais nenhuma semente. Essas águas de Deus vêm e vão fazendo as sementes brotarem, e vão fazendo as plantas nascerem, as flores vicejarem e os frutos chegarem, e nós vamos nos enchendo da colheita santa de Deus. E assim o salmista diz que Deus vai morando no meio da sua cidade, essa cidade que sou eu, essa cidade que é você, essa cidade que é habitada pela presença do Pai e pela presença do Filho, essa cidade que é o reino de Deus, que somos nós, essa cidade que daqui é saída a alusão à cidade celestial, essa cidade onde Deus preenche, onde Deus ilumina, onde Deus faz a sua glória, essa cidade que é morada do Senhor, é templo santo de Deus, é santuário vivo onde Deus habita. Oh, meus irmãos, graças a Deus que essa cidade é a presença onde Deus mora, a presença que tudo Deus sustenta e tudo Deus segura. É a cidade que está o tempo todo no meio do cotidiano, no meio da tribulação, no meio dessa travessia, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Ela se ajoelha, ela ergue os seus olhos e ela levanta a voz com toda a convicção, com toda a vida, trazendo para a sua própria existência a declaração: Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro, é fortaleza, é bem presente na hora da tribulação.
Meus irmãos, minhas irmãs, a gente que teme a Deus, a gente não deveria ter medo de nada. A nossa vida com Deus sozinha é capaz de Deus se manifestar nela e fazer sair exércitos. É capaz de Deus fazer com a nossa vida sozinha mares se abrir, rios se abrir. O Senhor é poderoso para fazer maravilhas em nosso meio, quando a nossa fé todos os dias no cotidiano ela diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Por que a gente teme? Por que a gente tem tanto pavor? Por que a gente tem tanto medo? Por que a gente está com tanta frieza? Por que a gente está tão apagado? Por que a gente está com tanta angústia? Por que a gente vive com tanta ansiedade que nos desola? Eu creio que a gente diz que Deus é Deus, mas se esse Deus não é Deus, que é nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, isso é só um deusinho de religião, isso é só um deusinho de cultinhos da gente, isso é só um deusinho das nossas liturgias, isso é só um deusinho que a gente cria nos nossos catecismos evangélicos, e a gente precisa dispensar esse deusinho, e a gente precisa abraçar esse Deus que está no Salmo 46, esse Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Quando a gente fizer isso com confiante fé, quando a gente disser isso com o nosso cotidiano aberto, para que essa graça disponível tome conta do nosso coração, a gente não vai temer, ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, e a gente vai se levantar, e a gente vai pegar firme, e a gente vai servir, e a gente vai ousar, e a gente vai estar dentro dessas águas, a gente vai estar atravessado por esse rio, e a gente vai ser cidade na qual Deus está no meio dela, e o Senhor será o rei, o reino e o dono desta cidade, e nós seremos habitados para sempre por Ele. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude, para que este rio de paz, este rio de fé, este rio de confiança esteja com suas águas cada vez mais, como aquele lá de Ezequiel 47, tomando conta da nossa vida, tornozelos, meio, ombros, e quando tudo estiver cheio das águas divinas, a gente vai ter muito fruto, muita colheita da parte de Deus acontecendo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a nossa igreja, o nosso coração, assim seja. Amém. Amém. Vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são.
recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e verás surpresa o quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Servir ao Senhor com nossos dízimos e ofertas é um privilégio, é uma alegria. Eu quero continuar desafiando todos nós como igreja, mas todos nós mesmos, toda a nossa família, toda a nossa casa, nós que temos nossos empregos, nós que temos nossas aposentadorias, nós que temos os nossos trabalhos, nós que temos uma renda, nós que ganhamos alguma coisa, nós que temos dons, nós que temos talentos, nós que temos capacidades, vamos nos dar a servir a Deus, vamos devolver, trazer com alegria nossos dízimos e ofertas, pois isto é obediência, isto é gratidão, isto é fidelidade, isto é expressão de amor ao nosso Deus. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim para a gente: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos obedecer essa palavra, vamos dedicar. Aí estão nossas contas bancárias. Você pode trazer também ao templo do Senhor em nossos cultos presenciais. Você pode fazer a sua doação através da liderança da sua igreja. O importante é que você faça com obediência, com amor, com dedicação, com alegria, com gratidão e com fidelidade. Deus te abençoe, meu irmão. Deus seja contigo. Ajude esta casa do Senhor, este ministério, esta igreja local. Seja participante, seja cooperador. Deus te abençoe. Amém. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. A graça nos chamou pra mesa do Senhor.
nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo no amor da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Nosso Pai querido, muito obrigado por nossa adoração dada ao Teu nome. Graças te damos por toda a Tua igreja. Graças te damos, ó Deus, pela nossa vida. Muito obrigado pelos que estão servindo. Chama mais pessoas para o Teu serviço, Senhor. Provoca no coração arrependimento, provoca no coração apresentação, provoca no coração disponibilidade, provoca no coração, Senhor, chegadas para o serviço da Tua obra. Faz, ó Deus, vibrar aquela alegria do primeiro amor, aquela vontade de estar contigo, te servindo, ajudando a igreja local. Nós rogamos por todas as casas, todas as famílias, todos os membros, todos os congregados. Graças a Deus, Senhor, pela primeira igreja batista de Campina Grande. Que agora, Senhor, o Teu grande amor poderoso e o Teu poderoso amor seja com todos nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em nosso coração e que o poder, comunhão, conforto e consolo do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para sempre. Amém.